no cenário do futebol brasileiro, que conseguiu esse ano, né, uma campanha, e isso acho que incorporou muito o time na Copa Sul-Americana, enfrentou times tradicionais do futebol sul-americano, é um time que vem numa evolução. O Corinthians não, o Corinthians faz o caminho contrário. O Corinthians, que foi o grande campeão, né, de 2008 até 2017, ele vem descendo a ladeira, está muito claro isso. O Corinthians vem caindo de produção. Então, assim, o Barroca pega um time que já estava mais ou menos estruturado e que pode se dar ao direito de jogar como jogou ontem mais uma vez, né? Jogar fechadinho, esperando o erro do adversário. O Corinthians não, o Corinthians tem sempre essa obrigação de buscar a vitória. Então eu não vejo assim, o que o Silvinho fez ontem foi basicamente manter o que deu certo contra o América Mineiro no final de semana. O Corinthians ganhou do América Mineiro de 1-0. Ali, suado, com dificuldades, mas ganhou. Sim. Ele repetiu. Só que ele tinha outro objetivo ontem, que era fazer pelo menos 2 gols. Quer dizer, deveria ter, né? Para buscar a classificação. E ele não demonstrou, assim, no segundo tempo fez algumas mexidas ali um pouquinho mais ofensivas, nada também do outro mundo. Ele não demonstrou, na minha cabeça, pelas ações dele como técnico, vontade de correr riscos para buscar a classificação. Então é isso, é um trabalho novo. Acho que ele privilegiou tentar formar uma equipe. E eu lembro até que ontem, quando eu perguntei para o Eugênio, lembra, Marra? Falei assim, Eugênio, pelo que mostrou contra o América, dá para passar? O Eugênio falou assim, não, porque contra o América mostrou que 1-0 era suficiente. Se entrar com esse espírito, não vai passar. Foi o que aconteceu, né, Marra? O time teve muita dificuldade para criar o espaço para finalizar, né, Bruno? Até a cara do jogo ficou uma cara do Corinthians mais no campo de ataque, tentando trocar passes no campo do Atlético Goianiense. Mas isso tudo, a gente falava sobre isso ontem também, né? Isso tudo agrada ao Atlético Goianiense. Ser atacado, roubar a bola. Em algum momento da partida, até pelas modificações do Barroca, o time já entendeu, gente, sem exposição, vai. Segura, tá, não precisamos ganhar todos os jogos, estamos empatando e estamos classificando. Acho que ontem foi também uma prova de maturidade do elenco do Atlético Goianiense e uma tentativa do Corinthians de imposição, mas os processos ofensivos não estão estabelecidos. O Corinthians engatinha ainda no trabalho ofensivo. E uma das grandes cobranças, Eugênio, foi essa questão da substituição, então que o Corinthians cruzava muitas bolas na área e não tinha o jogador lá para cabecear. E aí o Jô vai entrar lá com 20 minutos do segundo tempo já. Isso aconteceu no outro jogo, semana passada. Aí acho que não foi nem no jogo da Copa do Brasil, foi no jogo do Brasileiro. Não foi? Porque são tantos jogos entre Corinthians e Atlético Goianiense. Mas acho que foi isso. O Corinthians cruzava. Terceiro em 10 dias. Não, foi no jogo da Copa do Brasil mesmo, porque quando o Fagner sai... Foram 33, ontem, se eu não me engano. O Fagner sai no jogo de ida... mas aí o Atlético reconquista a posse de bola e o Corinthians não ataca mais. Aí quando ele coloca o Jô, quando o Corinthians não está mais atacando. Ontem a grande questão é ele tirar o Luan para colocar o Jô, quando na minha opinião era para ter os dois juntos, para que os dois juntos pudessem gerar futebol ali na frente. Não, ele quando coloca um tira o outro. Amigo, tira um zagueiro, tira um lateral, faz alguma coisa, o time precisa de 2 gols. Abre mão da solidez defensiva um pouco, porque o placar não te interessa. Só que não, eles é melhor não perder. Porque se perder complica mais do que não ganhar. Ô Eugênio, agora eu tenho certeza absoluta que ontem, quando acabou o jogo, ontem à noite, quando o Barroca foi ver lá os melhores momentos, a primeira coisa que ele fez foi mandar uma mensagem pro Maranhão. Maranhão, vamos bater um papo amanhã, hein? Temos que conversar. Porque ele quase faz um pênalti e é expulso. Ele deu um soco no Gabriel. É que não tinha VAR. Mas eu acho que hoje tem reunião na salinha do Barroca, hein? Mas aí, em relação a essas escolhas do Corinthians, tem um ponto, hein? Para sábado serve. Não serve, Eugênio? Sim, para sábado. Talvez ele estivesse já pensando em sábado. Opa, aqui tá bom, já deu. Né? Não posso perder aqui e perder sábado no Palmeiras. Então... vamos montar aqui nossa casinha, devagarzinho. E aí cabe ao torcedor avaliar se ele acha certo ou não. Eu acho que o Corinthians, do tamanho que deveria ter assumido riscos ontem para buscar a vitória. Sair com a impressão de que, tá bom ser eliminado.
Sim, sim. Porque sábado aí é outra história, né, Marra? Para sábado, se vocês verem assim, sábado um Corinthians pensando em se defender e não perder contra o Palmeiras, ninguém vai achar normal, certo? Não. É isso. Antes da bola rolar, né, a expectativa é essa. De um Corinthians sabendo que, olha, vamos especular aqui, gente. Vamos especular porque o problema de ganhar hoje não é nosso. A gente está num momento novo, acabou de trocar treinador, o treinador está tentando fazer experiências, 2 jogos que não toma gol, acho que é esse o pensamento do Corinthians. A pressão não vai estar no Silvinho, certo? Não vai estar no Corinthians no sábado. Exatamente. A pressão está no Abel, que precisa fazer algo diferente. Mas a pressão está... Pode ir. Fala, Mara. Não, pode falar. Eu ia falar sobre a estratégia do Corinthians no jogo, que eu estava pensando aqui no que o Eugênio falou, que o Corinthians entendeu que tudo bem, a gente não íamos conseguir, vamos ali para não perder. Mas, Eugênio, e se perde um jogo desse, se expõe? É claro que o futebol você tem que buscar vencer, mas você acha que o Corinthians de alguma forma foi covarde, de alguma forma, assim? Porque, beleza, se ele se expõe, ele perde muito, o Silvinho já começa com um resultado de 3 derrotas e 1 vitória. Mas se ele se expõe e consegue a classificação também, ele vira herói. Ele vai no meio termo ali. Você quer dar esse carimbo aí, a minha opinião? Pode dar. Carimba aí. Carimba. Acho que sim. Acho que mas o corintiano está sentindo isso, Eugênio. Essa é a interpretação. É por aí. Gente, vamos lá. Vamos correr um pouco mais, vamos tirar um volante ou tirar um zagueiro, faz ali uma linha de 3, ou abre mão aqui de um jogador de marcação no meio. Vamos sufocar, vamos pra cima, seja o que Deus quiser, a gente precisa ficar vivo na Copa do Brasil. Não precisa não. Mas o Eugênio, sabe o que acontece? É isso. Não adianta ficar com caras e bocas antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo e não ter atitude em campo. Acho que esse é um ponto. É isso. De caras e bocas, assim, de palestrinha não ganha jogo. É isso, concordo. Agora, eu entendo que é um técnico novo, um técnico que está começando carreira, que também pode faltar experiência, trabalho pode faltar, novo, né? Pode faltar um monte de coisa, não era a primeira opção, vem de derrotas, está muito abalado, está muito criticado. Então, acho que ele está tentando ter um pouco de segurança para seguir o trabalho dele. É uma opção dele. Mas não acho que seja a cara do Corinthians essa. O Corinthians não pode, para mim, ele aceitou a eliminação. E eu não acho isso condizente com o tamanho de um clube como o Corinthians. A gente tem que tentar até a última gota de suor, até o último minuto do jogo. E aí, Mari, só para acrescentar, vocês lembram, a gente colocou aqui, lembra ontem, Marra, que a gente colocou a resposta do Gabriel? Perguntaram, Gabriel, o que o Corinthians vai virar? O Gabriel, não, porque é Corinthians, não preciso falar mais nada, é Corinthians. Aí o torcedor vai empolgado pro jogo e vê essa atitude. Isso não enche a barriga de ninguém, né, Bruno? Isso aí, assim, explica muito pouco, inclusive. Exato. Explica muito pouco. Mas eu acho que o time está em um processo inicial, é preciso ter paciência. Qual é a minha visão sobre o ano do Corinthians, que você me perguntou antes, eu respondi parcialmente? Vai ser um time para se defender, gente. Não é aquela expectativa de que é preciso dar um passo à frente, é preciso atacar um pouco mais. Vai ser um time para se defender, para fazer uma campanha talvez equilibrada, algo assim. Essa é a expectativa que eu tenho para o ano do Corinthians.